Nessa aula, nós vamos falar sobre os tipos de investimento em renda fixa, dos prazos das aplicações e das formas de remuneração. Sobre os riscos e tributação que incidem sobre as aplicações, nós falaremos na próxima aula. Pois bem, lembra que no final da aula passada nós falamos que na economia existem poupadores e tomadores? Na renda fixa, o poupador é um investidor que tem o dinheiro disponível e o tomador é o emissor do título que precisa captar os recursos. Em uma operação de renda fixa normal, o poupador ele empresta o seu dinheiro ao tomador através de um título que possui garantias. Em contrapartidas, esse tomador que emitiu o título tem a obrigação de devolver o dinheiro no prazo combinado, acrescido dos juros combinado. A renda fixa é um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação do título. Essas regras estipulam o prazo e a forma em que a remuneração será calculada e paga ao investidor. Para ficar mais claro, imagina quando você vai até o banco e solicita um empréstimo. O banco empresta o dinheiro e você devolve o valor emprestado acrescido de juros, não é assim? Só que agora, na renda fixa, você está trocando de lado com o banco. Você é o poupador, você é a parte que concede o empréstimo. E o banco tem o compromisso de te devolver o valor no prazo acrescido de juros. No entanto, nos títulos de renda fixa, o empréstimo pode ser para um banco, para uma empresa ou até mesmo para o governo. A depender de quem está emitindo esse título, recebe diferentes nomes, que veremos mais para frente. Outro ponto importante é que cada título tem a sua forma de remuneração específica, que varia entre 3 modalidades. O primeiro, pré-fixado. Nesse caso, a taxa de juros obedece a um percentual fixo. Dessa forma, o investidor sabe exatamente qual será o seu retorno financeiro desde o momento da aplicação. Pegando o exemplo aqui, esse título é um LCI emitido pelo Banco Votorantim, com uma taxa pré-fixada de 8,5% ao ano. Então, nesse caso, você sabe que no resgate vai receber exatamente os 8,5% ao ano contratado sobre o seu valor investido, independente do que acontecer nesse período. Segundo, os pós-fixados. Aqui entra a figura de um indexador. Sendo assim, o investidor conhecerá o seu retorno financeiro apenas no vencimento do título, dependendo da variação desse indexador. E aí os indexadores mais utilizados na remuneração dos títulos pós-fixados são taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Seus movimentos influenciam todas as taxas de juros do país. Segundo, CDI, taxa que reflete o fluxo de empréstimos interbancários. Geralmente, sua variação é muito próxima da Selic. Terceiro, IPCA, que é o índice de inflação oficial do governo, mede a variação de preço de diversos produtos e serviços. Quarto, IGPM, importante índice de inflação e é semelhante ao IPCA, com a diferença de abranger uma cesta maior de produtos. Atualmente é muito utilizado para atualizar os contratos de aluguéis. Nesse título aqui do exemplo, se trata de um CDB do Banco Santander com a rentabilidade de 100% do CDI. Repare que a taxa sobre o CDI é fixa, os 100%, mas você não sabe como será o desempenho do CDI ao longo do período da sua aplicação. A única certeza é que você vai receber 100% do CDI, independente de quanto estará o CDI. Agora, o terceiro é o híbrido, que é a remuneração dos títulos de renda fixa híbrido é determinado pela soma de uma taxa pré-fixada mais uma taxa pós-fixada, por isso o nome híbrido. Dessa forma, o retorno financeiro também será conhecido somente no vencimento. O título aqui mostrado no exemplo é o Tesouro IPCA+, que é um título emitido pelo governo, através do Tesouro Nacional. A rentabilidade aqui no caso é uma combinação da variação do índice IPCA acrescida de uma taxa fixa de 5% ao ano, ou seja, na data do vencimento, o investidor receberá a variação acumulada do IPCA, em outras palavras, a inflação, mais uma taxa adicional de 5%. Isso significa dizer que a sua rentabilidade sempre será superior à inflação, pelo menos a oficial, que é medida pelo IPCA. E a pergunta que sempre surge é:
qual deles eu devo comprar? A resposta é que cada um deles tem uma finalidade diferente. Os títulos pré-fixados, eles são mais adequados para objetivos de curto prazo, como uma viagem que você vai fazer daqui a um ano, ou quando você já tem um planejamento com uma meta definida, onde é preciso saber exatamente qual vai ser o valor naquela data futuro, para que você não corra risco de comprometer os seus planos. Por exemplo, para ficar fácil, suponha que você esteja planejando se casar em 3 anos e tenha considerado no seu planejamento os rendimentos da aplicação. Você está contando com aquilo. Nesse caso, você não pode se dar ao luxo de não saber quanto irá receber no resgate. Imagina se as condições econômicas mudam ao longo desses 3 anos e os rendimentos ficam muito abaixo da sua expectativa. Os noivos, naturalmente, já têm muitas preocupações e não precisam de mais uma. Esse é um bom momento para preferir os títulos pré-fixados. Por outro lado, os títulos pré-fixados têm uma desvantagem do risco de perder para a inflação. Por exemplo, você comprou um título com uma taxa a 8% ao ano, no momento em que a inflação medida pelo IPCA era de 5%. Até aqui tudo bem. Agora imagine que as condições econômicas se deterioraram rapidamente. A inflação chegou a 10% ao ano. A sua rentabilidade agora está abaixo da inflação, ou seja, o seu dinheiro estará perdendo o poder de compra, porque apesar dele valorizar uma porcentagem, os bens e serviços ficaram muito mais caros do que o seu dinheiro valorizou. Então, por isso, os títulos pós-fixados e híbridos são mais recomendados quando estamos falando de investimentos mais longos, porque eles tendem a acompanhar essas mudanças no cenário econômico. Imagina você poupar e investir durante anos da sua vida, visando se aposentar, e lá na frente percebe que, mesmo tendo acumulado uma grande quantia, esse dinheiro não é suficiente para viver, porque seus investimentos simplesmente não acompanharam a inflação. E quais são os tipos de investimento da renda fixa? Basicamente, podemos dividir em títulos públicos e títulos privados. Os títulos públicos são emitidos pelo Tesouro Nacional, com o objetivo de captar recursos para o financiamento de atividades e projetos do governo federal, como educação, saúde e infraestrutura. Atualmente, existem 3 títulos diferentes disponibilizados pelo governo, sendo eles Tesouro Selic, que é a remuneração atrelada à taxa Selic, oferece liquidez e rentabilidade diária, sendo uma ótima opção de comprar para a reserva de emergência. Segundo, Tesouro Pré-fixado, a remuneração fixada no momento da contratação. E terceiro, Tesouro IPCA+, um título híbrido, pagando a remuneração fixa mais a variação do IPCA. Os títulos do Tesouro Direto são excelentes opções de investimentos em renda fixa e merecem um capítulo à parte. Falaremos deles com mais detalhes em uma aula específica. Os privados são títulos emitidos por instituições privadas dos mais diversos setores. O CDB, por exemplo, é um dos mais populares da renda fixa, que é o Certificado de Depósito Bancário. É um título privado emitido por instituições financeiras. Nada mais é do que emprestar o seu dinheiro para um banco. Como a atividade principal do banco é emprestar dinheiro, os CDBs servem para os bancos captarem dinheiro no mercado e conceder empréstimo a outras pessoas, físicas ou jurídicas, a juros maiores. Essa diferença entre os juros que o banco pegou com você e os juros que eles emprestaram, chamamos de spread bancário. O Brasil tem o segundo maior spread bancário do mundo, ficando apenas atrás da ilha de Madagascar. A justificativa, segundo os bancos, são os elevados índices de inadimplência. Já os LCAs e LCIs, que é a letra de crédito do agronegócio e a letra de crédito imobiliário, são títulos emitidos por instituições financeiras lastreados ao agronegócio e ao setor imobiliário, respectivamente. Os recursos captados pelos bancos eles são direcionados para financiar as atividades desses setores específicos. São considerados investimentos de baixíssimos riscos. A grande vantagem dos LCIs e LCAs em relação aos CDBs é a isenção do imposto de renda. O próximo, o LC. Semelhante ao CDB, a diferença é que a letra de câmbio é emitida somente por financeiras, como Crefisa e BMG. A seguinte são as debêntures. São títulos de dívida. As debêntures são emitidas pelas empresas para financiar os seus projetos. Para as empresas emitir debêntures,
costuma ser mais barato do que recorrer ao empréstimo bancário. Então, além de ser mais flexível, já que as condições da emissão são definidas pela própria empresa. As debêntures elas podem ser simples, conversíveis ou incentivadas. As debêntures conversíveis são aquelas que permitem a troca do título por ações daquela empresa emissora, enquanto as debêntures simples não existe essa possibilidade. A diferença é essa. Já as debêntures incentivadas, regulamentada pela Lei 12.431 de 2011, são emitidas por empresas que atuam em projetos de infraestrutura. Elas são diferenciadas por serem isentas de imposto de renda devido à importância desses setores para a economia do país. Os CRAs ou CRIs são os certificados recebíveis do agronegócio e os certificados recebíveis imobiliários. São títulos de crédito privado emitidos por empresas desses setores. Esses títulos representam a promessa de um pagamento futuro. Deixa eu explicar melhor. Suponha que uma construtora tenha construído um prédio e vendido todas as unidades através de contratos de financiamento, ou seja, prazos longos. Parece ótimo, porém a empresa não pode esperar 20 ou 30 anos para receber essa quantia dos parcelamentos, já que é preciso adquirir novos terrenos e iniciar novos empreendimentos. Ele precisa desse dinheiro logo. Sendo assim, através de uma empresa de securitização, esses fluxos de pagamentos futuros que estariam por vir, em outras palavras, essas prestações, são transformadas em títulos negociáveis no mercado. Dessa forma, o investidor que compra um CRI ou um CRI está antecipando à construtora o valor que será recebido mais para frente e vai receber os juros em troca disso. Na teoria, é uma operação relativamente simples, mas na prática, a estruturação de um CRI é bastante complexa e envolve maiores riscos, que na maioria das vezes o investidor comum não consegue compreender. Adianto que preferimos acessar esses títulos através de fundos imobiliários, mas eu vou deixar essa explicação para um momento mais adequado num próximo módulo. Existem outros tipos de investimento de renda fixa, mas os mais populares são esse aqui que eu citei. Aliás, muita gente não sabe, mas a poupança também é um título de renda fixa. Cada um desses tipos de investimentos tem os seus riscos específicos, fazendo com que sejam negociados com diferentes taxas de juros. Via de regra, quanto maior o risco, maior tende a ser a rentabilidade oferecida. Um outro fator que também influencia nas variações das taxas de juros oferecidas é o prazo de aplicação, porque quanto mais tempo o seu dinheiro fica sobre posse de terceiros, maior é o seu risco. E como já sabemos, quanto maior o risco, maior deve ser o retorno esperado. Além disso, como você também está abrindo mão de ter o seu dinheiro disponível, nada mais justo que, se o prazo for maior, você receba uma taxa maior. E aqui vale um alerta. Buscar títulos com prazos mais longos podem resultar em maiores rentabilidades. No entanto, é preciso ficar atento à liquidez da aplicação, se é permitido o resgate antecipado ou se o resgate ocorre apenas na data de vencimento do título. E caso permita o resgate antecipado, veja quais são as regras, porque existem alguns investimentos que até permitem esse resgate, mas com algumas perdas de rentabilidades significativas. Esse é um detalhe que parece bobo, mas se você precisar resgatar antes do prazo, pode ser que não seja possível, ou, se conseguir, poderá ter grandes perdas financeiras. Antes de aplicar, sempre pense bem nos objetivos do seu investimento que você está fazendo, para não se arrepender e mudar de ideia no meio do caminho. Por exemplo, se você está investindo e exige a possibilidade de precisar desse dinheiro a qualquer momento, o recomendado é buscar títulos que possuem liquidez diária e resgate imediato. É claro que a rentabilidade desses títulos costuma ser menores, porém, evita que você tenha perdas quando precisar resgatar. O ideal mesmo é ter um pouco em diferentes modalidades, para você aproveitar as taxas maiores e, ao mesmo tempo, ter uma grana acessível. Eu gostei muito dessa aula e espero vocês na próxima.